Olá, tudo bem? Aqui é o Wesley e seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso quinto vídeo da imersão Full Stack Full Cycle. E como eu sempre recomendo, se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, vai lá primeiro no site da imersão, assiste e depois volta para esse aqui. E no vídeo de hoje, eu gostaria muito de falar sobre DevOps e o motivo pelo qual todo desenvolvedor, sem nenhuma exceção, tem que entender dessa parada. Se você quer ter a chance de trabalhar em um projeto expressivo e de grande porte, você tem que entender desse conceito e as suas principais ferramentas. Lembre-se, um Full Cycle Developer precisa ser capaz de colocar suas próprias aplicações em produção. Se você não entender disso, realmente vai ficar muito difícil até mesmo você sentar na mesa com outros devs dessas empresas que adotam já essas práticas. E antes de irmos para o ferramental da coisa, a gente tem que entender um pouco sobre DevOps e as suas perspectivas. Muita gente fala que DevOps é cultura, outros já falam que é cargo, outros falam que é uma função do desenvolvedor e também da galera de infra. Mas afinal de contas, o que é DevOps? DevOps é tudo isso que eu falei acima, só depende da perspectiva que você olha. Se você olhar pelo lado cultural da empresa, sim, DevOps é um movimento que trabalha a forma de como que a empresa adota uma cultura que dá mais liberdade para os desenvolvedores e puxa o pessoal da operação para ajudar nessa tarefa. Acredite, isso não é uma tarefa fácil. Já no lado de cargo, sim, DevOps pode ser um cargo dentro de uma organização. Hoje em dia, a gente tem diversos profissionais focados em ferramentas específicas para ajudar em todos esses processos. Esse é o motivo pelo qual a gente tem o famoso cargo aí de engenheiro DevOps. E finalmente, fazer DevOps é o ato do desenvolvedor conseguir se aproximar de todo esse ecossistema para realmente deixar a sua aplicação preparada para essas ferramentas de uma forma que fique muito mais fácil o seu processo de deploy e ao mesmo tempo ter a galera do Ops, ali te ajudando nesse processo. No vídeo de hoje, eu quero falar na teoria e na prática como podemos pegar as tecnologias mais modernas do mercado para que a gente possa fazer o deploy de uma aplicação. E essas tecnologias são Docker, Containers e Kubernetes. Para ajudar nessa tarefa, também a gente vai emprestar alguns conteúdos aí do nosso curso Full Cycle, que abrirá inclusive as matrículas na próxima semana. Então, fica aí ligado. Tem sido uma história que parece mentira até, quando eu conto, sabe? Por esse tempo todo que eu falei, eu comecei a estudar Java em 2015 e realmente eu gostava da coisa, mas era muito ingrato, entendeu? Eu trabalhei por muito tempo sendo fotógrafo, sendo intérprete, sendo professor de inglês, trabalhando com essas coisas, mas assim, o jogo mudou em 2020 para mim, quando eu falei, cara, é programação agora, não tem papo, cara, cansei de enrolar meu tempo, cansei de trabalhar com o que eu não gosto. Então, eu larguei meu emprego, eu estava com um emprego e um estágio na época, eu larguei essas duas coisas. Assim, só Deus sabe quanto tempo eu passei jogando fora o meu tempo, e foi quando, cara, é incrível, foi quando eu conheci o seu trabalho, quando eu conheci o seu curso, cara. E assim, eu comecei a ver com microserviços inicialmente o seu curso, e cara, o seu conteúdo me ajudou de um nível que você não tá entendendo, cara, foi uma coisa insana. E aquele conteúdo lá foi, assim, foi fenomenal para mim, e foi exatamente o conteúdo que, assim, me fez sobressair na minha entrevista com o Mercado Livre, por exemplo. Acho que 3, 4 perguntas que eu tive na entrevista, eu respondi tendo em vista com o que eu aprendi nos seus vídeos. Tipo, sem exagero nenhum, cara. Sem exagero nenhum, tá ligado? De verdade, foi você que me colocou nesse caminho lá, irmão. Sem zoeira. Eu de verdade, nem sabia de como funcionava o Mercado Livre. Eu não sabia. Então, o que o seu curso serviu foi para me mostrar, olha, você quer realmente trabalhar com TI, você quer ser profissional, saiba que esse aqui é onde você vai chegar, entendeu? E foi assim, dito e feito, consegui o emprego e assim, de 1 para 4, assim, foi tipo 7 salários que foi do anterior para o meu anterior agora, entendeu? Tipo, eu tô ganhando muito mais que eu ganhava antes. Assim, eu nem sei se eu posso falar dele, mas eu posso dizer uma coisa, programador hoje em dia é uma área muito boa de você trabalhar, assim. Então, nossa, foi maravilhoso eu ter aprendido aquilo. E para mim ficou como dívida. Eu falei, olha,
eu consegui essa vaga de emprego abaixo de Deus com esse curso. Então, o seu curso foi literalmente um guia para mim. E, assim, LinkedIn pegando fogo. Tá ligado como que é? Nossa senhora, mano. Assim, sem zoeira, sem exagero, cara. Se eu te falar que é umas 4, 5 entrevistas aí por semana, não tô exagerando. Eu não tô nem brincando. Esse ano eu recebi 3 propostas para morar em Portugal. Tipo, os 3 era para eu literalmente morar lá, entendeu? Era Lisboa, Cidade do Porto e o outro eu não lembro. Esse curso me ajudou de uma maneira que eu não consigo explicar. Assina, leva a sério, realmente estuda isso, porque consegue... Isso aqui tem o potencial de mudar a sua vida, de mudar a sua carreira completamente, igual mudou a minha, de verdade. Eu trabalho na área de TI desde 2000. Acho que chegou um período da vida que eu dei um stop na área de TI. Fiquei 7 anos num tribunal e a gente estava desenvolvendo o projeto judicial eletrônico do TSE. Eu trabalhava lá. Ficamos 7 anos, moveu toda uma equipe para desenvolver esse projeto. Aí chegou um ponto que falou assim, não, a gente não vai colocar agora porque mudou o presidente e tal, pronto. E aí desfaz toda a equipe e volta você para poder trabalhar com coisas assim, ínfimas. O que tem de sistema para resolver? Vamos resolver um sistema aí de lanche aí. Eu falei, cara, eu não quero mais isso não, tô cansada. Chegou uma hora que eu parei, falei, eu vou parar um pouco aqui, porque acho que era muita coisa na cabeça, eu não sei, eu tava um pouco cansado mesmo. Foi meio que eu acho que uma estafa mental, e eu poderia ter ido para outro local, né? E fiquei trabalhando com turismo, só para você ter ideia como são as coisas. E quando foi em 2019 eu voltei para a área de TI, bem na hora certinha, larguei o turismo, né, e fui voltando de novo para a área de TI. E voltei em 2019 e comecei a trabalhar, voltei já trabalhando com Java mesmo, já o pessoal trabalhando com microserviços, essas coisas todas, eu falei, caramba, coisas que eu nunca vi aqui ainda. Eu nem conhecia o Wesley, não tinha visto nada relacionado a ele, e aí eu fui procurar cursos para poder me atualizar. Conheci a School of Net, comecei a utilizar os cursos para poder entender como funcionava, o que o pessoal estava trabalhando na área de TI, né? O Wesley lançou o curso dele, eu falei, não, vou lá, peguei o curso. Depois que eu conheci o curso, eu adquiri um conhecimento muito mais amplo. Eu estava numa empresa em que eles não tinham nem metade do que era esse conhecimento. E quando eu propunha algo do tipo que era possível, eu ia bater com o time de arquitetura. Aí você vai, um desenvolvedor, bater com o time de arquitetura, você vai querer mudar uma coisa que está implementada aqui na empresa. Eu falei, caramba, isso não faz sentido para mim. Então, ou seja, não me cabe mais aqui. E foi o que aconteceu. Hoje eu estou trabalhando realmente numa empresa que ela é uma empresa alemã, obviamente ela está atuando aqui no Brasil, né? Quando a gente faz a parte de entrevista, eles perguntaram, você tem conhecimento de microserviço? Tem conhecimento de como funciona um BFF? Obviamente a gente tinha ouvido falar, né? E eu estou vendo tudo isso que vocês deram no curso, usando esse conhecimento do curso aí. Então, assim, facilitou demais e muito essa parte do curso aí para mim, viu? A empresa que eu trabalho é a empresa GFT, ela é uma empresa alemã, só que eu atuo dentro do Banco Itaú. Sim, o aumento assim, foi quase uns 70% de aumento de salário, entendeu? Porque eles já estão procurando demais lá no LinkedIn pelo conhecimento que tem. E à medida que eu vou aprendendo o curso lá, eu aprendi tal coisa, eu vou lá no LinkedIn, agora eu sei isso aqui. A própria empresa que eu tô, ela queria que a gente fosse trabalhar para os Estados Unidos, que eles abriram uma filial lá também, e estão precisando de gente. Do LinkedIn hoje, eu vou te contar, viu? Ultimamente está sem condições, deve ter lá umas 20 ou 25 requisições lá ultimamente. Acho que é isso que foi a conexão da verdade do Wesley, dele falar, e eu tô comprovando essa verdade, que é isso, vocês estão próximos, vocês incentivam, vocês melhoram o curso, vocês não só vendem ele, pronto, acabou, não. Isso que você está fazendo aqui é um grande diferencial de um curso. E realmente, cara, o curso é muito bom. Bora aí pra tela do meu computador. Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo desse nosso módulo de DevOps, ok? E hoje a gente vai começar a falar sobre um queridinho aí da galera que todo mundo com certeza nesses últimos tempos
tem que definitivamente saber. Eu não digo que você precisa dominar até os últimos detalhes, porque tem muita coisa por trás dele, mas definitivamente você tem que conseguir saber fazer as operações básicas e botar o bichinho para rodar. E eu tô falando desse camarada aqui, o Kubernetes, legal? O Kubernetes é um gerenciador, ele é um orquestrador de containers. E você que já trabalha com Docker vai perceber que você consegue pegar os seus containers Docker e pedir pro Kubernetes rodar eles para você, ok? O Kubernetes ele consegue orquestrar de uma forma fantástica para que você tenha peace of mind, vamos dizer assim, para você conseguir trabalhar e focar no que realmente importa, beleza? Então vamos falar um pouquinho mais sobre o Kubernetes para não deixar algo muito superficial, apenas falar que Kubernetes é um gerenciador de containers e etc. Vamos lá. O que acontece? O Kubernetes ele é um produto open source utilizado para automatizar a implantação, o dimensionamento e o gerenciamento de aplicativos em container. Essa definição que eu coloquei cotada aqui, né, com coach, ela vem diretamente do site oficial do Kubernetes. Mas como sempre, pessoal, essas definições elas acabam não deixando algo concreto ali pra gente. E é isso que eu quero trazer hoje aqui para vocês. Como que você consegue sair e entender a mexer com o Kubernetes e ver na prática tudo que ele pode trazer para você. Então vamos lá, antes de a gente ir direto para a prática, eu quero passar alguns conceitos aqui extremamente, vamos dizer assim, importantes para que não faça falta lá na frente e que você não fique boiando, porque tem muita gente que acaba não entendendo muito bem o Kubernetes, na hora que começa a ver um monte de arquivo lá, acaba ficando perdido, tá? O Kubernetes ele é mais simples do que você pode imaginar, mas é importante você entender bem os conceitos que ele traz por trás. Então vamos lá. O que acontece? Da onde veio o Kubernetes? Bom, o Kubernetes veio desse nosso amigo aqui famoso Google, legal? Mas somente para você se ligar, essa ideia de gerenciamento de containers é algo muito antigo que o Google já vinha trabalhando nos últimos, se eu não me engano, 15 anos, se bobear até 20 anos atrás, legal? E o Google, ele ainda tem, mas esse foi o grande precursor de tudo isso que a gente está trabalhando com containers nos dias de hoje, com o Kubernetes, que é um projeto interno deles que foi chamado de Borg, legal? Esse Borg, a ideia principal, ele conseguir rodar processos, jobs, numa quantidade gigantesca de cluster em diversas máquinas, em milhares e milhares de máquinas por causa dos processos do Google. Né? Depois de algumas melhorias, foi gerado uma outra versão de um outro gerenciador que é chamado de Omega, tá? E depois nós temos aí o Kubernetes, legal? Então a evolução do Kubernetes já veio lá de dentro do Google. Então por que hoje normalmente a gente fala que, por exemplo, pelo menos no momento da gravação desse vídeo, que o GCP é um dos melhores cloud providers para Kubernetes? Porque o Kubernetes é Google, se você pensar bem. O Google, ele tem uma expertise extremamente grande para esse tipo de gerenciamento. Ele trabalha nisso faz muito tempo e por isso que o Kubernetes, vamos dizer assim, ele é muito bom, ele é muito estável e ele tem assim crescido exponencialmente, se você perceber, na utilização de orquestração de containers, legal? Então essa que é a ideia principal aí do Kubernetes. Então você sabe que o Kubernetes, né, ele tem um pai ali que é um famoso Borg. Depois vale a pena você dar uma pesquisadinha aí e entender o que o Borg ainda é capaz de fazer. Bom, pontos importantes aqui que eu tenho para trazer para você em relação ao Kubernetes. Seguinte, o Kubernetes ele é disponibilizado através de um conjunto de APIs. O que significa? Tudo que você faz no Kubernetes, no final das contas, são chamadas API.
Legal? Ou seja, você quer criar um deployment, você quer criar um serviço, você quer criar um pod, a gente vai falar sobre esses recursos, esses objetos um pouco depois. Tudo isso é feito através de endpoints que o próprio Kubernetes, o server, ele gerencia pra gente, ele disponibiliza pra gente. Porém, na maioria das vezes, ao invés de você ficar acessando essas APIs, você utiliza um client, um Command Line Interface, que é o chamado de kubectl, legal? Então esse camarada vai ser o cara que você vai enjoar de digitar comando, que é o kubectl. E no Kubernetes, tudo no final das contas é baseado em estado, legal? Ou seja, você tem diversos objetos e você fala que cada objeto tem um estado e baseado no estado desse objeto, o que acontece? O Kubernetes toma determinadas ações. Então, no final das contas, quando a gente está falando aí, por exemplo, para você sobre objetos e Kubernetes, vamos imaginar assim, por enquanto, tá? Que a gente tem um deployment. A gente vai falar mais especificamente sobre deployment lá na frente, mas entenda que o deployment é um objeto que você consegue configurar para que o Kubernetes consiga rodar diversos containers ali pra gente. Legal? A grosso modo, bem grosso modo. Não é nem necessariamente isso. Esse deployment acaba sendo um objeto que você configura e manda para o Kubernetes. O Kubernetes recebe esse objeto, lê todo o estado desse objeto e provisiona ali para a gente os containers que a gente precisa. Então perceba que trabalhar com o Kubernetes basicamente é trabalhar com 7 diversos tipos de objetos que o Kubernetes trabalha. Legal? E o mais interessante de tudo isso é que com o Kubernetes você consegue trabalhar num formato declarativo, mais ou menos como a gente faz com o Docker, tá? Ou seja, você consegue criar um arquivo YAML, passar todas as especificações e você roda ele uma vez. Ou seja, o objeto vai ser criado lá e ok. Se você quiser fazer uma alteração, você altera esse arquivo, aplica esse arquivo novamente no Kubernetes e o Kubernetes faz as alterações aí para você. Legal? Uma coisa que você precisa entender e é super importante. O Kubernetes ele trabalha através de clusters, tá? Ou seja, o cluster é um conjunto de máquinas, legal? Que juntas ele tem um grande poder computacional para realizar diversos tipos de tarefa, legal? No caso do Kubernetes, ele tem um cluster, né, uma máquina, um nó desse cluster que ele é chamado de master. E esse master é o camarada que, vamos dizer assim, controla todo o processo do que os outros nós vão fazer, legal? Então, pensando nesses nós, o master ele tem alguns camaradas ali rodando para ele, alguns serviços que o Kubernetes deixa ali disponibilizado, que é o API Server, o Control Manager e o Scheduler, legal? Então tudo isso é em relação ao master. Já os outros nodes que não são masters, eles têm o kubelet e o kubeproxy, legal? Praticamente esses caras fazem a comunicação com o master para receber os comandos e como que eles vão conseguir fazer os acessos entre um nó e outro através dos proxies, legal? Então, essa é a ideia importante que você tem que saber aí sobre o Kubernetes. Então, pessoal, vamos olhar rapidamente aqui e entender uma dinâmica de como que o Kubernetes funciona, tá? Algo bem superficial, mas que vai trazer alguns conceitos aí importantes para quando eu for falar com vocês durante o curso, você consiga entender do que eu estou tratando, legal? Então o que acontece? Quando a gente fala em cluster, a gente está falando de um conjunto de máquinas. Cada máquina ali é conhecido como um node, legal? Ou seja, cada node é uma instância, cada node é uma VM, como se fosse uma virtual machine, onde você consegue encaixar diversas máquinas juntas ali para formar um cluster, legal? O legal é que cada máquina dessa, o que vai acontecer? Ela possui uma quantidade de CPU disponível e uma quantidade de memória disponível. E o mais legal é que no final das contas o Kubernetes ele soma todo esse recurso e ele sabe o quanto que ele tem de espaço para provisionar, vamos dizer assim, os recursos que ele vai disponibilizar ali para os serviços que ele vai liberar para a gente, legal? Então a gente tem os clusters, eles têm as memórias, CPU, eles têm os nodes que ele vai ficar ali disponível ali para a gente.
Outra coisa que a gente tem e que é extremamente importante, e você vai ouvir falar disso o tempo inteiro, são os famosos pods, legal? Se você olhar aí, dentro de um nó, ok? Dentro de um node aí do nosso cluster, você vai ver que eu tenho esse quadradinho azul, e nesse caso eu estou dizendo que esse quadradinho, ele é um pod. O que esse pod faz na realidade? O pod é uma unidade que contém os containers provisionados, legal? O pod representa os processos rodando num cluster. Então toda vez que você vê um pod rodando num Kubernetes, você sabe que ali tem um container dentro rodando algum processo, legal? Uma coisa importante eu te falar também, você pode ter mais de um container rodando dentro de um pod, mas normalmente é um pod por container. São raras as exceções que você tem que colocar diversos containers dentro de um pod, a não ser que esses containers eles estejam muito bem amarrados para que justifique esse tipo de coisa, legal? Mas praticamente é isso. Eu tenho uma máquina, um nó, eu tenho um pod ali dentro, e dentro daquele pod a gente tem um container que vai estar rodando a nossa aplicação. Legal? Então essa é a ideia. Toda vez que a gente falar de pod, a gente lembra desse quadradinho rodando aí dentro. E agora a gente vai falar sobre um outro camarada que é o deployment, tá? O deployment é um outro tipo de objeto, vamos dizer assim, do Kubernetes, e que ele tem o objetivo de provisionar os pods ali pra gente, tá? Mas para ele provisionar os pods, eles têm que saber quantas réplicas, legal, desses pods ele vai replicar pra gente, ele vai disponibilizar. Então, para isso, a gente tem algo também chamado de réplica sets, que é onde a gente fala quantas réplicas a gente vai querer de cada set de pod, legal? Mas normalmente a gente consegue setar essas réplica sets dentro da mesma descrição do próprio deployment, legal? Então vamos tentar entender um pouco melhor aí. Olha só, eu tenho réplica sets ali, ou seja, eu tenho 3 réplicas, tá? De um pod de back-end. Então vamos lá, eu estou chamando de B, legal? Os pods que são referentes a o back-end de uma aplicação qualquer, legal? E eu estou falando que eu tenho 3 réplicas, ok? Desse meu B, ou seja, eu tenho 3 ali, réplicas de pods rodando esse meu serviço de back-end. Se um cair, o Kubernetes automaticamente ele já sobe outro automaticamente. Legal? Então essa que é a ideia, a grande sacada. E você consegue ir aumentando e replicando a quantidade desses pods conforme você vai precisando. E eu tenho o F, que é relação a front-end, que eu estou chamando ali apenas para dar como exemplo. E nas réplicas eu tenho 2 réplicas aí pra gente. Então vamos lá. Então praticamente eu tenho aí 3 pods rodando aí como back-end. E eu tenho mais 2 pods aí rodando como front-end. Vamos imaginar se em algum momento eu precisei escalar um pouco mais e eu falo, olha, eu preciso de mais um pod para front-end para dar mais um reforço, para aguentar mais o tranco ali na quantidade de acesso. Então eu vou lá e mudo um arquivo de 2 para 3, dou um atualizar no Kubernetes e automaticamente ele já sobe um outro front-end aí pra gente. E mesma coisa ali, se eu chegar pro back-end e falar, olha, eu quero 4 réplicas de back-end e aí 3 réplicas de front-end. Mas vamos dizer que, por acaso, os limites de CPU e de memória desse nó aqui, ele já se esgotou. E eu só tenho esse nó disponível. O que vai acontecer? Ele vai falar o seguinte, eu não tenho recursos computacionais suficientes para manter isso rodando. Então vai ficar pendente esse pod até que surja alguma outro nó ou até que tenha mais recursos nesse nó para ele conseguir provisionar. Então, vamos imaginar o seguinte, tá cheio esse nó aqui para mim, mas eu quero 4 réplicas de back-end. Então, vou imaginar que eu tenho um outro nó nesse meu cluster e esse nó tá vazio, eu não tenho nenhum pod rodando nele. O que o Kubernetes faz? Adiciona ali para mim esse outro pod do meu back-end. O mais interessante de tudo isso é o seguinte, vamos imaginar que esse meu nó cai automaticamente. Vamos imaginar que alguém chutou o computador ali, quebrou, tirou do cabo, e esse meu nó, que tem esses meus 3 back-ends, esses meus 3 front-ends, saiu do ar.
ficou offline. O que o Kubernetes vai fazer automaticamente? Ele vai subir automaticamente, ele vai provisionar esses outros pods nesse outro nó que está funcionando e um vai ficar de fora porque não vai caber todos, né? Não cabe 4 e 3, né? Nesse caso aí só tá cabendo 3 e 3 em relação à parte de recursos computacionais. Legal? Então essa é a ideia básica de como que funciona um deployment. Você escolhe a quantidade de pods, os pods sobem nos nós, se não tiver recurso, ele vai procurar um outro nó. Se não tiver mais nó disponível, vai ficar pendente até um nó apareceu. Se um nó caiu, automaticamente o Kubernetes é esperto e ele vai tentar criar esses pods no próximo nó que ele achar disponível ali para você. Então, o mais interessante de tudo isso é que o Kubernetes ele se preocupa em verificar a saúde do seu cluster. Ele verifica a saúde dos seus pods. Se algum cara parou de responder, travou, qualquer coisa assim, ele mata aquele cara e sobe outro no lugar. Bom, pessoal, é o seguinte, agora aqui na tela do meu computador a gente vai começar a botar a nossa aplicação no ar. O grande ponto é que, obviamente, eu não vou digitar linha por linha dos arquivos do Kubernetes de forma geral, porque senão a gente ia passar horas e horas aqui. Porém, eu vou fazer questão aqui de fazer o setup totalmente do zero e, obviamente, eu vou disponibilizar todos os manifestos e arquivos aqui utilizados. Agora, um grande aqui disclaimer aqui para você, tá? Aonde que nós vamos rodar o Kafka? Pessoal, na prática, tá? O que acontece? Eu não conheço ninguém que roda o Kafka num Kubernetes da vida, tá? Normalmente o Kafka ele é instalado em máquinas mesmo, sem estar ali numa abstração do Kubernetes. O Kafka funciona no Kubernetes? Funciona. Mas eu quero, nesse momento, tomar a decisão de te mostrar a Confluent Platform, né? A Confluent Cloud. A Confluent é uma das empresas que mantém o Kafka, é a principal empresa, e ela tem um cloud provider, basicamente, que ela pode utilizar tanto o Google, GCP ou Azure para manter as máquinas lá, e ela gerencia, no final das contas, todo o seu cluster. Então a gente vai utilizar o serviço da Confluent. Outra coisa, Kubernetes a gente vai rodar no Google Cloud também aqui pra gente. Então eu vou fazer o setup dessas plataformas aqui do zero e daí a gente vai começar a subir serviço por serviço no ar. Maravilha? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero fazer, galera, aqui, eu vou entrar no GCP, no Google Cloud Platform, tá? Então você coloca GCP Login, faz o seu cadastro, vai ter que criar sua conta e tudo mais, e você vai ver que você vai ter um serviço chamado de Kubernetes Engine. Nesse serviço aqui é onde a gente cria o nosso cluster Kubernetes para a gente conseguir trabalhar, legal? Então, se você quiser trabalhar, né, passo a passo e fazer os exemplos com a gente, você pode entrar aqui e mandar ver aqui no Google Cloud Platform. Obviamente que isso aqui também funciona na Azure, na AWS, na DigitalOcean e etc. Estou colocando o GCP porque ele é um dos serviços principais aí de Kubernetes na nuvem. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui Create Cluster e ele tem duas opções, o Autopilot, que inclusive é um serviço novo, pelo menos no momento que a gente está gravando, onde ele faz um gerenciamento mais alto nível ainda, ou o Standard. Eu vou selecionar o Standard aqui pra gente e eu vou criar uma máquina extremamente simples mesmo pra gente trabalhar aqui com o Kubernetes. Então eu vou chamar esse Kubernetes daqui de imersão 2 aqui pra gente. No pool aqui eu vou falar que eu quero só 2 máquinas, tá? Não vou fazer nada demais, já vou dar um create aqui. O cluster ele demora um pouquinho para subir. Legal? Então, enquanto o cluster sobe, a gente vai aqui na Confluent. Somente para você saber, na Confluent Cloud, você digita aqui, ó, confluent.io/Confluent Cloud, ou se digita Confluent Cloud no Google, no site deles tem um link também, e você pode fazer o registro, e ele tem inclusive cluster gratuito para desenvolvimento ali, que você consegue fazer demo e tudo mais, e é o que a gente vai fazer agora. Então o que você vai fazer? Vai se registrar, vai pegar o acesso, vai entrar lá no painel da Confluent Cloud e você vai dar exatamente nessa tela aqui, que é para você começar a criar o cluster. Então ele vai falar o seguinte aqui para você, deixa eu inclusive aumentar o zoom aqui para todo mundo enxergar bem.
é o seguinte, ele explica o que é um cluster, ele mostra um tutorial de como criar, ou você fala, eu quero criar por eu mesmo. Então eu vou clicar que eu quero criar por eu mesmo, meu cluster, e aqui que é o grande ponto, ó. Ele tem um standard aqui, que vai ser um cluster para production, que custa inclusive carinho, né, 1,50 por hora, ou um dedicado, que daí a disponibilidade e os tipos de serviços são bem diferentes para alto tráfego. E tem aqui, ó, sem custo, tá? Com uma SLA mais baixa aqui inclusive, e um grande ponto importante é que é esse cara aqui que a gente vai utilizar. Então eu vou dar aqui Begin Configuration, e aqui eu escolho em qual local onde eu vou querer esse meu cluster rodando, e eu vou falar que eu vou deixar aqui na Google Cloud mesmo, aqui pra gente, já que a gente está configurando o nosso Kubernetes na Google Cloud. Então eu vou clicar aqui, ele vai pedir para o nome do cluster, eu vou chamar ele de Kafka Imersão 2, legal? Limites, etc. Eu vou deixar tudo aqui. E eu vou dar um launch cluster aqui pra gente. Então, basicamente, com isso aqui, galera, eu já vou começar a conseguir trabalhar com o meu cluster, legal? E uma coisa bem interessante é que se você for aqui em tópicos, você vai ver quais são os tópicos que ele tem criado e tudo mais, se eu vou poder criar um tópico, como que as configurações aqui vão funcionar e tudo mais. Então, enquanto que a gente tem essas configurações, ó, aqui por enquanto tá tudo vazio, né? Inclusive eu posso plugar, né, outros serviços aqui. Enquanto ele vai fazendo isso e o nosso cluster está sendo criado aqui também no GCP, a gente vai começar a brincar com algumas coisas a mais no nosso computador, tá? No nosso computador não, no nosso projeto, porque a gente vai ter vários detalhes aqui pra gente fazer, legal? Então, deixa esses caras aqui subirem completamente, deixa tá tudo em ordem, ó. Se eu for aqui em Cluster Settings, ele vai mostrar a capacidade do cluster, o link aqui do Bootstrap Server, que pra gente é extremamente importante, a gente vai ter que utilizar isso aqui pra gente. Bacana? Agora é o seguinte, pessoal, quando a gente for trabalhar com o cluster do Kafka, a gente vai ter que trabalhar de forma autenticada, tá? Então eu vou fazer uma pequena mudança no nosso projeto, tá? Para que você possa ver como que nós vamos fazer isso, porque ele vai pedir pra gente trabalhar com autenticação aqui. Então o que eu vou fazer, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui no nosso Visual Studio, aqui estão os nossos projetos, e se você perceber aqui, deixa eu fechar esses caras aqui. Se você olhar aqui na parte de infra e producer, você vai ver que a gente tem simplesmente o nosso Bootstrap Server, porque não tem nenhum nível aqui de autenticação. O grande ponto é que quando nós formos sim utilizar esse cluster da Confluent, a gente vai ter que passar alguns dados. Então eu já tenho esses dados aqui, inclusive para a gente não ficar se matando, que são configurações básicas mesmo quando a gente vai se autenticar ali no Kafka. Então a primeira coisa que a gente vai fazer são esses caras aqui, ó, Security Protocol, que vai ser para a parte de SSL, mecanismo vai ser plain, username, password, que vai ser um API key, e um API, um secret, aqui que a Confluent vai passar pra gente. Então esse aqui é um ponto. E aqui eu estou fazendo do lado do producer, mas eu tenho que fazer a mesma coisa aqui do lado do consumer, legal? Então tá aqui a configuração do consumer, a única coisa que eu vou fazer é colar isso aqui, e tudo isso vai funcionar via variáveis de ambiente, então a gente não vai sofrer aí para conseguir trabalhar com esses caras, legal? Wesley, aonde que eu consigo essas configurações, essa API? Se você olhar aqui e... vou até clicar aqui que fica melhor. Se eu for aqui em Clients, você vai ver que ele mostra, dependendo do client, qual que é a configuração que você utiliza. Se eu clicar aqui em Go, ele vai mostrar aqui pra gente, olha, o endpoint que a gente vai trabalhar, ele vai mostrar aqui o protocol, aqui o plain, o username e o password que a gente vai trabalhar. Um grande ponto aqui, se você perceber, é que aqui nós não temos de forma alguma uma API key e uma API secret por enquanto. Então ele fala aqui, ó, cria aqui esse camarada. Então eu vou clicar aqui
e ele vai criar aqui para mim, ó, uma key e uma secret. Depois eu vou desabilitar, então nem tente utilizar esse camarada, meu amigo, tá? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou no meu arquivo .env e eu vou ter que adicionar esses camaradas aqui, tá? Então eu vou ter que botar esses caras aqui. Isso aqui é de uma chave antiga minha que eu vou até colar. A gente vai substituir por uma chave certa, tá? Vamos acertar aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui, vou copiar essa aqui, vou colar aqui, vou copiar esse secret, que é o meu username, e vou colar aqui esse cara. Uma outra coisa que ele pede, que ele mostra, é o Bootstrap Server, que é esse camarada aqui. Então vou copiar aqui esse cara e vou jogar ele aqui nos servers. E com isso a gente tem a configuração mais prontinha aqui pra gente. O que eu vou fazer tendo esse simulador dessa forma aqui pra gente, tá? Uma vez que eu tenho o simulador assim, eu vou ter que simplesmente, como que eu posso dizer? Trabalhar e botar esse camarada em produção, tá? Então se você olhar aqui, deixa eu pegar aqui, deixa eu fechar esse aqui do React, que eu tô com todos os projetos juntos, então acaba atrapalhando. Bom, beleza. Então eu vou ter que botar esse cara em produção. E eu só tenho um Dockerfile aqui. Então o que eu vou fazer? Eu tenho um arquivo dockerfile.prod aqui, que é um arquivo que a gente vai utilizar para a gente gerar essa imagem aqui em produção. Qual que é a diferença básica, tá? Pessoal, somente para você saber, eu não estou otimizando imagem aqui, tá? Tô deixando isso muito claro, não tô utilizando imagem, não tô fazendo multi-stage building, porque senão esse vídeo ele ia começar a ficar gigante, tá? Mas de uma forma geral, o que eu tô fazendo eu tô copiando os arquivos para dentro do container, tô gerando build, ou seja, o arquivo executável chamado de simulator, e tô mandando esse simulator ficar rodando aqui. Então esse aqui vai ser o nosso Dockerfile de produção, ou seja, esse arquivo aqui a gente vai utilizar para trabalhar com a imagem em produção. Como que eu gero essa imagem aqui no final das contas? Eu vou, tá, fazer o seguinte. Eu vou dar um docker build -t. Vou passar o nome da minha imagem, que é Wesley Williams /imersão 2-simulator. -f, porque eu tenho que apontar qual é o arquivo, que é o dockerfile.prod. Legal? E eu tô na pasta errada. Deixa eu sair da pasta, deixa eu ir para a pasta certa, inclusive, galera. Senão eu vou gerar do Nest API, ó, aqui, pera um pouquinho. Deixa eu colocar aqui Simulator. Vamos lá, continuando. Prod e eu vou dar um ponto. Então vou entrar aqui e ele vai começar a gerar a imagem aqui para mim, ó. Então perceba que ele tá aqui rodando esse cara. Esse comando aqui, pessoal, que a gente está rodando do Go, basicamente eu estou falando para ele gerar a imagem para o ambiente Linux, Go Build. Esse aqui ele vai tirar algumas coisas de dentro do código para deixar o arquivo menor, e aqui -o é o output aqui pra gente, que ele vai gerar um output com o nome de simulator, que vai ser o nosso arquivo executável, tá? Agora que eu tenho esse cara dessa forma, eu vou subir isso aqui pro meu Docker Hub, é isso mesmo, Docker Push. Vou colar e vou subir esse camaradinho aqui no Docker Hub, ó. Então, esse cara vai pro Docker Hub e, em tese, esse cara aqui já tá mais ok aqui pra gente. Legal? Wesley, esse .env que você vai colocar aqui vai fazer muita diferença na imagem fechada que você vai mandar? Quando a gente for trabalhar com Kubernetes, eu vou te mostrar que não, tá? A gente vai poder substituir esse arquivo da forma que a gente quiser. Legal? Bom, com isso, a gente já tem aqui a nossa chave, aqui, a gente já tem o cliente configurado, tem a parada dos tópicos. Agora eu posso chegar aqui e criar um novo tópico. Eu vou criar um tópico aqui, inclusive, como que é o nome do tópico? Route New Direction. E você vai ver aqui que ele já sugere, ó, ter 6 partições, e o Replication Factor aqui por padrão, ó, é de 3. Então ele vai ter 3 cópias, tá? Dessa partição, né? Nos nossos brokers, e vai ter 6 partições no total. Então eu vou dar um create with defaults. Vou também criar um outro tópico aqui pra gente. Lembrando, a gente não precisaria de tanta partição aqui, principalmente porque a gente só vai ter um cliente rodando, tá? Mas ok. Eu vou criar aqui
esse outro cara. Então aqui, galera, de forma geral, o nosso Kafka está configurado, tá? O que a gente vai fazer agora aqui? Ver se o nosso cluster está de pé. E o nosso cluster, sim, olha que maravilha, ele está de pé aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer e que eu preciso que você entenda é o seguinte: o Kubernetes, o cluster, ele está rodando no Google, mas se eu quiser controlar esse cluster, eu preciso de algo que a gente chama de kubectl, que basicamente é um comando, né, um executável que a gente chama de kubectl. A gente vai digitar pra caramba esse cara. Você entra no site do Kubernetes, tá? Download kubectl, tá? Vai poder instalar a ferramenta aqui para você trabalhar com o cara aqui. E você vai poder instalar aqui, ó, kubectl no sistema operacional que você quiser, tá? Então esse aqui é o endereço aqui para você olhar. Então, uma vez que a gente tem esse kubectl instalado, uma outra coisa que você tem que instalar é o gcloud SDK, para você poder utilizar o SDK do Google Cloud. Então aqui ele vai verificar o seu sistema operacional, se for Mac é assim, se for Windows é desse jeito, né? Ele mostra como que você faz a instalação do SDK. Por que você vai utilizar o SDK? Porque na hora que a gente for utilizar o SDK, eu vou poder clicar aqui no nome do nosso... Eu vou poder chegar aqui no nosso cluster, tá? E na hora que a gente chega nele aqui, a gente vai poder fazer uma conexão nesse cara. Legal? E quando a gente se conecta no cluster, basicamente, olha só, tem esses dois pontos aqui. Você clica aqui em Connect, ele vai utilizar o gcloud aqui para fazer o processo de conexão. Então eu vou dar um copy. Se você não quiser instalar tudo isso na sua máquina, você dá um run em Cloud Shell e você vai rodar o Kubernetes dentro de um shell que ele vai abrir aqui para você. Mas eu prefiro rodar aqui na minha máquina, tá? Então, nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colar esse comando. E ele não achou o meu gcloud porque eu tinha instalado fazia pouco tempo. Espera um pouquinho, acho que eu tenho que abrir uma nova sessão. Espera aí. Agora foi. Show? Agora, ó, se eu der um kubectl get nodes, olha só que bacana. Tem que vir aqueles meus 2 nodes lá do meu Google Cloud, ó. Então olha só que maneiro aqui. Tem esses 2 nodes do Kubernetes rodando. Então agora, galera, eu tenho o Kubernetes rodando, eu tenho o nosso Kafka rodando também. E agora a gente vai começar a fazer algumas brincadeiras para configurar tudo isso. Maravilha? Então vamos lá, por onde que a gente vai começar? Pessoal, eu vou começar pelo nosso simulador, porque é um serviço que ele basicamente só depende do Kafka que a gente já tem instalado e a gente já tem inclusive a imagem Docker desse camarada. Então acho que é um bom começo para a gente brincar com esse cara. Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar uma pasta que eu tenho de configuração para o Kubernetes do nosso simulador e daí a gente vai discutir esses arquivos aqui. Eu vou criar uma pasta aqui chamada de K8s. K8s é o apelido do Kubernetes, né? Começa com K, tem 8 caracteres, termina com S. E agora aqui eu vou colocar uma pasta chamada de Simulator. E você vai ver que eu tenho 3 arquivinhos aqui pra gente. Quando a gente estava falando sobre o Kubernetes, a gente falou sobre um cara chamado de deployment. Esse deployment é o cara responsável por subir o nosso pod, que vai ter o nosso container ali dentro rodando. Legal? Então, o que eu quero mostrar aqui para você? Eu vou abrir esse deploy.yaml aqui para você ver. Legal? E eu acho que vai ficar bem claro o que esse cara vai fazer. Não tente, tá? Decorar isso, tá? Ninguém decora, galera, tá? Ninguém decora esses manifestos. Apesar de quando você digita, você vai se acostumando, você pode até fazer do zero, mas de forma geral você copia e cola no dia de hoje. Eu preciso que você entenda a ideia principal desse cara, tá? O que acontece? Quando eu estou criando um manifesto do Kubernetes, eu vou falar qual a API version. O que isso significa? O Kubernetes, qualquer comando que é mandado para ele é através de uma API, e ele tem a versão da API que você vai rodar, que vai ter suporte, nesse caso, ao kind deployment. O que é kind deployment? A gente está criando um manifesto que vai ser um deployment. E eu vou falar que o nome desse meu deployment é chamado de simulator. E nas especificações desse nosso deployment,
né, que é aqui spec, eu vou falar que vai ter uma réplica, mas eu poderia colocar 10, por exemplo. E aqui eu vou ter o famoso seletor. Olha só que interessante, para que serve esse seletor? Esse seletor, no final das contas, ele é como se fosse uma tag, né? Vamos imaginar, a gente gruda e fala assim, olha, essa aplicação é o simulator. E aí, quando a gente precisar, por exemplo, para o nosso service chamar todos os nossos pods de simulator, a gente fala, olha, eu quero rodar a aplicação simulator, então vai por essa tag aqui. Então, você vai entender melhor, inclusive, quando a gente for trabalhar ali com services. Agora, olha só que interessante. Agora, eu vou definir o template, tá, do meu deployment, ou seja, qual que vai ser o pod, basicamente, que eu quero rodar dentro do meu deployment. Então aqui eu tenho que falar que esse pod, né, desse template que eu vou criar, né, o app dele tem que ser simulator, tem que ser igual a esse cara aqui, senão ele não vai relacionar o nosso deployment com o pod que ele vai criar. Por isso que tem aqui, ó, app simulator, e o nosso deployment ele vai buscar todo mundo que é app simulator. E aqui é a nossa querida especificação do nosso container. Olha só o que é a especificação do nosso container. Eu vou falar que o nome do nosso container chama Simulator, a imagem dele fica nesse caminho, né, que a gente acabou de subir no Docker Hub. E aqui, tá, por último, a gente vai entrar num conceito muito legal que eu vou te mostrar agora, que é chamado de config map. Lembra que eu falei para vocês que aquele .env não necessariamente ele precisava tá lá, porque a gente pode modificar ele? O Kubernetes, ele possui um recurso chamado de config map. O config map, você pode criar arquivos, vamos dizer, de uma forma mais dinâmica, e na hora que o pod subir, o Kubernetes injeta aquele arquivo pra gente. Então o que a gente está fazendo aqui? A gente criou um volume chamado simulator volume, que a gente vai utilizar um config map chamado simulator conf no arquivo chamado .env. E a gente monta esse volume aqui dentro, na pasta /go src.env. Então, galera, perceba, eu não tô aqui para te dar todos os detalhes bonitinho de linha por linha do Kubernetes para você coisar. Eu preciso que você entenda de forma geral. O que eu tô querendo dizer é que eu vou adicionar um mapa de configuração, ou seja, eu posso adicionar um arquivo artificialmente, vamos dizer, chamado .env nesse endereço aqui, e esse arquivo vai vir de um config map. Wesley, o que é o config map? É isso aqui, ó, deixa eu te mostrar. Olha só que maneiro o nosso config map, galera. O config map, eu tô dando um nome para ele aqui chamado simulator conf. Perceba que agora que o kind dele é config map. E aqui eu tô falando, olha, quais são os dados que eu vou trabalhar no config map? Eu vou chamar o dado aqui de env. E o que vai ter nesse env? Vai ter essas informações aqui pra gente. E adivinha quais são essas informações no final das contas? É o nosso arquivo env daqui. Eu vou até copiar e colar para garantir que a gente não vai perder um pouco o rumo. Então o que eu vou fazer? Eu vou colar esse camarada aqui. Vamos lá. E o que vai acontecer aqui pra gente? Significa que mesmo que esse arquivo aqui esteja tudo errado, quando o Kubernetes subir o nosso pod, o que vai acontecer simplesmente? Ele vai pegar essa configuração toda aqui e jogar dentro de um arquivo .env dentro desse endereço aqui. Então, se em algum momento mudar a credencial, eu vou mudar só no config map. Eu não tenho que ficar gerando a imagem toda hora. E isso aí, galera, resolve a nossa vida pra caramba, porque quantas vezes a gente não precisa falar disso? Agora, tem um disclaimer também que eu quero falar aqui. Se você perceber, a gente está entrando com dados sensíveis aqui no config map e que normalmente isso não é recomendável. Eu estou colocando aqui apenas para facilitar a nossa vida e não deixar o nosso vídeo gigante. Mas existe um tipo de Kubernetes, no Kubernetes que não chama config map, chama secret. E esse secret, basicamente, é um local para você guardar os dados mais sensíveis e depois você carrega esses secrets com variáveis de ambiente no deployment, tá? Mas eu não quero bater e falar sobre secrets agora, porque senão a gente vai estender muito esse vídeo, porque tem bastante coisa pra gente fazer até agora, legal? Então essa que é a ideia, ó. O nosso deployment, tá? O nome dele é Simulator, tá? Ele tem uma marcação, né?
chamado App Simulator. Então todos os pods que subirem com a configuração de App Simulator vai fazer parte desse deployment. Esse pod, no final das contas, vai ter essa imagem e a gente vai montar um volume para ele carregar o .env do config map ali dentro do nosso pod. Galera, se você entender isso, eu já tô mais do que feliz, tá? O meu objetivo aqui não é te deixar um craque em Kubernetes, mas sim para que você tenha uma ideia melhor de como esse cara funciona. Se em algum momento você quiser fazer o nosso curso Full Cycle, aí no curso Full Cycle, obviamente, a gente vai detalhe por detalhe, porque são horas e horas só falando sobre o assunto, né? Mas de forma geral, eu queria que você entendesse pelo menos a ideia principal aqui. Legal? Então, o que eu vou fazer agora aqui, pessoal? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou rodar um comando chamado de kubectl apply-f, tá? Ou seja, eu quero aplicar um arquivo -f de file e o nome do arquivo vai ser simulator config map. Ou seja, eu quero aplicar o config map aqui pra gente. Então, eu vou dar um enter e ele criou um config map, tá? Se eu der um kubectl get config map, ele vai trazer aqui, ó, o nosso simulator conf aqui pra gente, tá? Então isso aqui é um ponto importante pra gente trabalhar. Agora que a gente tem o nosso config map, eu vou criar o nosso deployment. Então eu vou colocar kubectl apply-f k8s simulator deployment.yaml. Vou dar um enter e ele vai criar o nosso deployment. Quando a gente cria o nosso deployment, você vai perceber que no final das contas ele vai criar os nossos pods, e nesse caso tem uma réplica apenas aqui. Então eu vou dar um kubectl get pods e olha só aqui, ele está criando, deixa eu até limpar a tela para ficar melhor para você ver, tá? Kubectl get pods e ele está criando o nosso container e o nome do nosso pod é esse aqui, ó. Isso aqui é referente ao nome do nosso deployment, o nome do nosso replica set e um nome randômico para o nosso pod. Isso aqui ele faz para não conflitar. Então deixa eu rodar de novo para ver se ele já criou. Prontinho, o nosso pod está rodando. Como que eu sei se está funcionando tudo certinho? Eu vou até rodar um comando aqui chamado kubectl logs. Eu vou passar o nome do meu pod para ver se ele tem aqui algum log. E o log está aqui, que o Kafka Consumer has been started. Então quer dizer que, ó, pum, em tese está funcionando. Como que eu consigo ver também se isso aqui está funcionando? Eu vou aqui no Confluent Cloud, vou aqui em Dataflow, Cluster Overview, cadê? Topics. Deixa eu dar um atualizar aqui, vamos ver se a gente consegue ver alguma mudança por aqui. Bom, por enquanto a gente não mandou nenhuma mensagem, então provavelmente vai acontecer alguma coisa desse tipo. Mas pra gente fazer algum teste também, eu acho que eu posso chegar aqui num tópico New Direction. Aqui vai trazer mensagem, eu quero produzir uma nova mensagem. E aqui essa minha nova mensagem, eu vou colocar client ID (A) e route ID (1), né? Que é o que a gente está acostumado. Aqui eu não preciso passar nenhuma aqui. Eu vou passar aqui 1. Ele está obrigando eu passar minha aqui. Então vou dar um produce aqui pra gente. Ele produziu a nossa mensagem, tá? Então a mensagem apareceu aqui. E agora o que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui no meu log. E tá aqui, ó. Ele conseguiu consumir a mensagem sim. Então agora a mensagem está sendo consumida e provavelmente ele está produzindo as mensagens. Então eu vou chegar aqui, ó. Dataflow, deixa eu ver se ele está mostrando. Olha aqui, o simulator está conectado aqui com o nosso New Directions, né? E aqui o nosso New Position, deixa eu ver se ele está conseguindo produzir. Se ele não estiver conseguindo produzir o New Position, tá aqui, ó. O nosso programa, né, o nosso simulator tá mandando as posições sim. Então olha só que maneiro, galera. A gente já tá conseguindo ver que tá rodando o nosso simulator no Kafka e a gente já tá conseguindo pegar essas paradas lá no Confluent Cloud. Então tá supimpa agora aqui pra gente. Então isso aqui pra gente é algo assim
já super tranquilo. Maravilha? E agora que a gente tem esse cara aqui rodando, o que simplesmente eu vou querer fazer? Eu vou querer iniciar as configurações do nosso back-end que foi feito com o Nest.js, tá? Se você perceber, tá? Deixa eu te mostrar aqui uma parada. Se você perceber, deixa eu fechar esses arquivos agora aqui. Bonitinho. A gente não precisa de service aqui no nosso simulator, porque ele só vai falar através do Kafka. É isso? É isso. Ele só vai falar através do Kafka, a gente não precisa de service. Deixa eu até apagar esse cara aqui para não gerar nenhuma confusão. Agora, o que eu vou fazer então agora? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou fechar esse camarada aqui. E eu vou pro meu Nest API. Mas, se você olhar aqui, tá vendo que o Luiz até criou um novo branch aqui para mim? Porque ele colocou with Kafka out. Por que ele colocou isso? Porque o próprio Nest.js que ele tinha feito estava sem autenticação. Então a gente teve que fazer esses ajustes aqui. Então eu quero mostrar dois ajustes que foram feitos no Nest.js. Primeiro ajuste é aquela história da latitude e longitude. Lembra que estava invertido? Então a gente adicionou aqui no send position, tá? A posição invertida dos índices. Essa é uma mudança. E a outra mudança aqui, obviamente, é referente à parte do... Deixa eu achar aqui. Deixa eu achar aqui, routes, modules. É a parte de autenticação do Kafka, né? Então, se você olhar aqui, ó, tem também as variáveis de ambiente para que o Kafka ele consiga trabalhar de forma organizada e autenticada na Confluent Cloud. Legal? Então tem essa alteração aqui nesse routes.module.ts, onde a gente passa isso aqui. Maravilha? Então isso aqui é um ponto importantíssimo para você conseguir se ligar, somente que a gente teve essas alterações. Legal? Outra coisa importante é que para fazer essas alterações, a gente também tem esse dockerfile.prod, né, que a gente vai gerar a imagem desse cara aqui. Inclusive eu já gerei, tá? Então a gente não precisa ficar dando docker build aqui não, tá? O grande ponto é que, novamente, a gente vai precisar fazer aquele esquema de ter o deployment, de ter o config map também para trabalhar ali com as alterações nas variáveis de ambiente. Então, o que a gente vai fazer, galera, para facilitar um pouco aqui a nossa vida? Nós precisamos e nós sabemos que o nosso back-end ele utiliza o MongoDB, tá? De forma geral, tá? Essa é uma resolução que eu utilizo e que muita gente que eu conheço utiliza também. Não utilize Kubernetes, tá? Para banco de dados. De forma geral, a gente não utiliza Kubernetes para banco de dados. Banco de dados é algo tão fino, né? Tem tanta configuração, né? Precisa de tanta velocidade que hoje em dia eu não vejo gente rodando projetos críticos com Kubernetes. De qualquer forma, para facilitar a nossa vida, eu vou instalar o MongoDB aqui. E por que eu vou instalar aqui? Porque eu quero te mostrar uma parada bem bacana aqui também, que é chamado de Helm Charts. O que é Helm Charts? É como se fosse um pacote de manifestos do Kubernetes que fazem configurações de diversos tipos de aplicação, tá? E tem um repositório aqui, ó, eu vou chamar aqui de Bitnami Helm Charts MongoDB. Se você entrar aqui, você vai ver que ele tem a configuração, deixa eu até aumentar a fonte aqui para você ver, as configurações de como que você instala esse chart aqui, ou seja, esse cara aqui, se você rodar um comando, ó, helm install, ele vai instalar o MongoDB no seu Kubernetes sem você ter que ficar ali se matando, né? Criando o config map, configurando isso, configurando aquilo, e tudo que for configuração, ele mostra aqui como parâmetros que você pode passar. Né? Então nesse nosso caso eu vou querer passar uma configuração do usuário, de senha e de banco de dados que ele queira criar. Vou chamar de root, o nome do banco de dados Nest mesmo, que nem o Luiz fez, somente para a gente poder caminhar aqui, tá? Então basicamente você instala o Helm e daí você vai rodar esse comando, ó,
Helm repo add bitnami e você passa essa URL. Esse comando aqui eu já rodei, esse aqui eu vou ter que rodar. Mas eu vou querer passar o usuário root, senha root e o banco de dados nest. Então o que, que eu vou fazer aqui? Eu já deixei meio que preparado aqui pra gente não ter que colocar. Então eu vou colocar assim, ó, helm install, ó, tá vendo? Ó, mongodb de bitnami / mongodb --setout.root password igual root, out.database é nest, out.username é root. Quando eu rodar isso aqui, ó, galera, olha só o que vai acontecer. Vamos lá, ele vai instalar o MongoDB aqui para mim, ó. E acabou de instalar. Olha que maravilha, né? Show de bola aqui para mim. E ele fala o seguinte, olha, se você quiser trabalhar e rodar com Mongo, ele já passou, olha, você vai se conectar através desse serviço, né? Ou se você tiver nesse mesmo namespace default, que é o que a gente só chama o nome do serviço de MongoDB, né? Se você quiser utilizar o password, é esse cara aqui, ó, porque ele criou num secret, tá vendo? Ó? O password que ele criou no formato de secret. Lembra que eu falei que é password de forma geral, dados sensíveis você cria no formato de secret? Então, é isso aqui que ele trabalhou. E ele fala o seguinte, olha, se você quiser se conectar nesse banco de dados, você pode rodar esse comando aqui que você já vai entrar direto no banco. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou querer entrar direto no banco por um único motivo. Ó, eu vou copiar isso aqui, dar um enter para ele guardar a senha aqui para mim, né? Que é root no final das contas. E eu vou copiar esse cara aqui para eu entrar no bash do meu MongoDB. Para quê? Porque eu preciso rodar, adicionar aqueles nossos 3 trajetos que a gente estava trabalhando, né? Então vamos fazer o seguinte, deixa eu entrar aqui nesse camarada. Vamos lá. Prontinho, logou. E agora ele fala, ó, rode esse comando para você se conectar no Mongo. Então eu vou copiar aqui e vou colar aqui, ó. Vamos lá ver se a gente consegue se conectar no Mongo. Prontinho, deixa eu colocar use nest. Tô no banco de dados nest. E agora o Luiz aqui dentro, ó, Mongo, ele deixou aqueles processos para a gente fazer a instalação e entrar com esses dados aqui no MongoDB. Então eu vou copiar esse camarada e vou colar aqui no Mongo para ele fazer a inserção dentro aqui no nosso banco de dados do Nest. Então eu vou dar um enter e ele já falou, ó, conseguimos inserir esses fields. Então esses fields já estão no nosso banco de dados rodando no MongoDB. Galera, até o momento a gente tem o Mongo rodando, Kafka rodando, Simulator rodando aqui pra gente. Como que eu consigo ver que o Mongo está realmente rodando aqui pra gente? Ó, tô dando um Ctrl D aqui pra gente sair e voltar para o meu terminal normal. Se eu der um kubectl get po, né, pods, você vai ver que o Mongo tá funcionando aqui pra gente bonitinho, ó, tá vendo? Se eu der um kubectl get services, você vai ver que o MongoDB é um serviço e ele pode ser acessado aqui também. Então, a gente está com o MongoDB funcionando, a gente está com o Kubernetes, a gente está com o simulador funcionando. Agora, a gente vai querer fazer quem funcionar? A nosso back-end, né? O nosso Nest API. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou copiar a minha pastinha que eu tenho aqui para o back-end, que é muito parecido com o do nosso simulator. Isso que é legal, porque o Kubernetes, no final das contas, já acaba virando um super repeteco aqui pra gente. Então, olha só que interessante. Config map, né? Config map que a gente vai trabalhar. Root, @root, MongoDB, né? Que é o nome do... que é o host do banco de dados. Nest, então isso aqui tá certo. Client End Code Delivery. Kafka Broker, aqui a gente precisa pegar o broker certo, né? Deixa eu até pegar aqui do simulator para garantir que tá tudo ok. Espera um pouquinho. É esse cara aqui que tá vindo do simulator. Então deixa eu copiar. Na realidade, eu vou pegar ele do simulator daqui, né? Que é melhor. Esse cara aqui tá funcionando, então esse cara aqui. Vamos lá. Então eu vou copiar, botar esse broker aqui. Pum. Maravilha. Code Delivery. E agora o username e o password, né? Então, username é esse cara aqui.
E o password é esse cara grandão aqui pra gente. Vou colocar esse cara aqui no meu config map, que é o cara que no final das contas o back-end, né, do Nest.js vai utilizar para ler. Então com isso ele vai conseguir falar com o Kafka. Outra coisa que a gente vai ver é o deploy. E olha só como é que o deploy desse cara acaba sendo bem simples, tá? Ó, deployment, eu estou chamando o nome desse deployment é back-end, o match labels é app back-end, no outro é app simulator, o nome do template, né, que ele tem que bater as labels é app back-end, tem que ser igual, containers back-end, e o endereço desse cara é Wesley Williams /imersão 2 back-end. A porta que ele roda é a porta 3000, e o volume mounts é botar o ponto .env, igualzinho que a gente fez no nosso simulator. Então, se você perceber, como eu falei para você, o Kubernetes, ele tem muito desse repeteco. Parece que quando a gente olha pela primeira vez esse manifesto, é muita coisa, mas é tudo repeteco se você perceber, né? É só copiar e colar e mudar os valores que você precisa. De forma geral, a gente vai carregar aqui na porta 3000, que é a porta padrão que ele está trabalhando ali. Então, o que eu vou fazer agora? Então, eu vou executar esses caras, ó. kubectl apply -f K8s backend config map. Vou rodar o config map primeiro e vou rodar por segundo o nosso deploy. Legal? Vou dar um kubectl get pods. E agora aqui ele está criando o nosso container. Vamos aguardar um pouquinho para ele criar. A primeira vez demora um pouco porque ele tem que baixar o container. Depois que ele baixou, vai que vai. Então, 15 segundos. Vamos aguardar um pouquinho esse cara criar. Criado, a gente vai ver se esse cara tá tudo bonitinho, a gente olha os logs, se tiver ok, aí a gente vai pro service desse cara. E aí que a coisa começa a ficar legal. Vamos lá. Tá rodando. Vou ver os logs desse cara agora. kubectl logs. Conectou, tá falando com o Kafka, tá tudo bonitinho aparentemente. Então tá legal, galera. Então, ó, /routes, aparentemente tá tudo ok. Então, já que tá tudo ok, o que a gente precisa agora? A gente tem um pod rodando aqui. Como que alguém consegue acessar esse pod de fora? Eu preciso gerar um IP para que todo mundo que acessa esse IP caia nesse pod. E por conta disso, eu vou trabalhar com o quê? Com o nosso querido service. Legal? E por isso que a gente tem um service aqui. O que o service faz? O service a gente vai falar o seguinte, ó, o type é service, né, o kind é service, o nome do service vai ser backend service, o tipo dele é load balancer. O que o tipo load balancer faz? Ele gera um IP, legal? Para a gente conseguir acessar esse serviço. E nesse IP aqui, nesse load balancer eu falo, ó, eu quero apontar, né, para que todo mundo que acessa esse serviço vá cair nos pods onde o app é igual a back-end. Agora, adivinha que pod que tem o app igual a back-end? Os pods desse nosso deploy aqui, ó. App back-end. Então é assim que a gente faz para selecionar. Por isso que esse selector aqui é extremamente importante, porque sem ele a gente não consegue fazer com que o service aponte para aquele cara, tá? Então o service está aqui, load balancer. Então o que a gente vai fazer? E a porta 3000 também. Vamos subir na 3000, não tem problema. Então eu vou dar um kubectl apply -f backend, K8s backend service. E agora a coisa começa a ficar legal, tá, galera? Por quê? Porque agora o Google vai gerar um IP externo pra gente. Disclaimer, escute bem. No dia a dia, se você começar a ter um monte de services, é mais recomendável que você utilize um outro tipo que o Kubernetes tem, que é chamado de ingress. O ingress, com um único service, com um único IP, você manda todo o tráfego e ele distribui os serviços. Eu não vou falar de ingress hoje aqui, porque não faz sentido, tá? Porque a gente está querendo fazer um exemplo mais tranquilo para que você consiga ter essa introdução ao Kubernetes, tá? No mundo real, se você tiver muitos services expostos para a rede, você não vai querer ficar gastando dinheiro com IP, com um monte de coisa desse tipo. Então o ingress vai fazer muito mais sentido para você. Legal? Então o que vai acontecer agora aqui? Eu vou dar um kubectl get services e você vai perceber que o nosso backend service agora, ó, tem um IP externo aqui pra gente. Então eu vou copiar esse IP, vamos ver se esse IP funciona.
eu vou colocar aqui esse P, dois pontos, a porta 3000, né? Barra routes, se eu não me engano. E olha aqui, nosso back-end funcionando bonitão aqui, ó, com o nosso querido Nest.js. Então, tá funcionando, galera. Então, o nosso back-end tá feito, nosso simulador tá feito, e agora a gente precisa botar o nosso front-end para funcionar. Então, o que que acontece? Para o nosso front-end funcionar, eu vou precisar de alguns pontos importantes. Vamos lá. No meu front-end, eu tenho variável de ambiente também, né? Mas essa variável de ambiente, ela vai rodar somente na hora de a gente fazer o build do projeto. Então eu tenho que configurar ela antes para eu rodar. Então por isso que nesse ponto, lá no Kubernetes, a gente não precisa de .env, nada disso. Mas na hora de gerar o build, né, porque é estático, a gente precisa desse cara. Então o que que eu vou fazer aqui? Ele vai pedir qual que é a URL que esse cara vai acessar o back-end. Então eu vou pegar, que é essa URL aqui, né? Então eu vou colocar aqui pra gente que é essa URL. Legal? E aqui é uma chave do Google Maps que a gente vai deixar desabilitada, mas eu vou usar essa chave aqui somente pra gente conseguir trabalhar. E agora que eu tenho esses dados aqui, o que você vai perceber é que para eu gerar a imagem no formato de produção, eu tenho agora aqui um dockerfile.prod. O que que esse dockerfile.prod faz? Ele roda, né, o npm, gera o build da imagem e depois copia o resultado desse build para um Nginx, para produção. E isso aqui vai estar rodando no Nginx. Então isso aqui é muito legal mesmo, tá? Depois dá uma olhadinha com calma. É uma forma que a gente trabalha com multi-stage building no Docker. Legal? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou entrar em cd react frontend e vou dar aquele famoso docker build, e aqui o nome da nossa imagem vai ser front-end aqui pra gente, tá? Então eu vou gerar essa imagem agora, porque eu preciso gerar. Por quê? Porque essa imagem tem o IP, né, do nosso back-end, e isso não tem jeito, né? Como é front-end, é estaticamente gerado, então não tem muito o que fazer nesse nosso caso. Então vamos lá, vamos aguardar esse build aqui rodar. Demora um pouquinho, mas vai que vai, né? NPM é sempre NPM, não tem jeito. Gerou. Agora eu vou copiar esse cara aqui e vou dar um docker push para essa imagem aqui. Então ele vai subir lá no meu Docker Hub e vai botar a parada para funcionar. Então agora a gente já tem o back-end, o front-end, o simulator. O front-end ele só está no Docker Hub e a gente tem que fazer o nosso processo de deploy no Kubernetes. É isso mesmo. E para isso, o que eu tenho no meu front-end? Eu tenho o meu deployment aqui feito também. Ó. Vou colar e você vai ver aqui, ó, front-end, deploy, e você vai ver que é tudo igual, praticamente igual dos outros. Então o deployment, o nome é front-end, eu vou criar uma réplica, eu poderia ter mais réplicas. O app igual a front-end, tá? Tem que ser igual a front-end. O nome do template aqui, né, das labels é front-end. E aqui, o nome do container eu chamo ele de front-end e o nome da imagem é essa imagem aqui. E eu tô mandando ele cair na porta 80. Legal? A gente não precisa de config map, nada disso, porque é um monte de arquivo estático que foi gerado. Então a gente tá trabalhando dessa forma. E aqui, por final, eu tenho o service, que vai ser um load balancer, que vai pegar todas as aplicações front-end e vai disponibilizar na nossa porta 80. Exatamente como a gente fez agora há pouco, mas é para o nosso front-end e vai buscar os nossos pods, que são app::front-end. E aqui, né, tem a porta que a gente vai trabalhar nesse nosso caso com a nossa porta 80. Maravilha? Então vamos rodar esse cara aqui. Então eu vou dar um kubectl apply -f. Opa. K8s, front-end, e eu quero rodar todos os arquivos da pasta front-end, que são esses dois. Então eu vou dar um enter, não preciso passar um por um, ele cria os dois aqui para mim. Então criou o front-end, criou o service aqui para mim, e agora, em tese, galera, a gente terminou as nossas configurações para rodar a nossa aplicação. Então eu vou dar aqui um kubectl get services,
você vai ver que o front-end service, o IP externo ainda está pendente, tá? Daqui a pouquinho ele aparece. Vamos ver se ele tem o pod. O pod aqui do front-end já está rodando. E então a gente tem que esperar esse nosso IP externo rolar. Então vamos lá. Tá demorando um pouquinho, galera. Às vezes vai rápido, às vezes vai devagar. Isso vai depender da cloud, nesse caso do Google Cloud. Agora gerou aqui. Galera, agora tem uma coisa, tá? O Google Maps, nosso querido amigo Google Maps, o que que ele faz? Você vai entender, eu já vou explicar isso agora para você. Vou abrir uma nova janela, vou digitar aqui e vai cair na nossa aplicação. De cara, você vai perceber alguma coisa. Ele está conseguindo acessar o back-end, por isso que está trazendo o primeiro, segundo e terceiro aqui. Porém, o que está acontecendo? Não está aparecendo o mapa. E se você dá um inspecionar, ele está falando que no nosso mapa ele só permite, né, de localizações seguras, que aquele endereço seja considerado seguro para o browser, tá? E como que a gente poderia manter esse cara seguro? Trabalhar com HTTPS, tá? Trabalhar com HTTPS. Mas como a gente está trabalhando com IP, sem domínio, e a gente não vai trabalhar com configuração de TLS aqui, a gente precisa dar um jeito de botar esse cara para funcionar. Como que a gente bota esse cara para funcionar? Nesse caso, a gente vai fazer uma Gambis, né? Uma solução temporária técnica, que vai ser o seguinte. Eu vou colocar aqui Chrome //flags. E aqui você vai ver que tem aqui Insecure Origins Treated as Secure. E aqui eu vou colocar, ó, vou aumentar aqui, ó, e vou colocar o caminho dessa nossa aplicação e deixar isso como ativado, ó, Insecure Origins Treated as Security. Então o que que vai acontecer? Quando eu salvar esse camarada, e a desvantagem, né, e que é muito ruim, é que você vai ter que reiniciar o browser, o que que vai acontecer? Ele vai começar a tratar essa URL agora como segura e a gente não vai ter mais esse problema, tá? Então eu vou clicar em Relaunch aqui pra mim, vamos lá. Ele vai matar meu browser. Subiu de novo. Agora, ó, perceba que ele já está querendo usar minha localização. Tô dando um allow. Open Preference. Isso aqui eu acho que é do Mac. Aqui já está permitindo. E maravilha, galera. Tá aqui funcionando. Olha só que legal. E agora, ó, se você olhar, ó, quem quiser vir aqui em casa. Bom, o que que acontece agora aqui? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar, selecione uma corrida, vou dar um primeiro. E tá aqui o nosso carrinho. E o nosso carrinho tá andando. Segundo. E o nosso segundo carrinho tá andando. Terceiro. E o nosso terceiro carrinho tá andando aqui pra mim. Então, pessoal, olha que maneiro. Nossa aplicação está no ar, funcionando, rodando com Kubernetes, com MongoDB, com Kafka, usando a Confluent Cloud, né? Utilizando o GCP e tá tudo bonitão aqui, ó, com o nosso IP bonitão aqui. Deixa eu só ver se eu consigo mostrar algo aqui para vocês. Dataflow. Olha só, quer ver? Vamos ver se ele não matou minha conexão quando ele reiniciou o browser, né? Vamos ver se ele vai conseguir pegar. Olha só que legal. Ele vê que o simulador recebe a mensagem aqui, né? E provavelmente esse RD Kafka faz parte desse simulador, tá, galera? É que é a libc que o Go usa. Então o RD Kafka manda a posição, nova position, para o Code Delivery Server para ele ficar mandando as posições. Então olha só que maneiro. Então a gente consegue ter o fluxo, inclusive, do Kafka rodando aqui. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu sei que é bastante informação. Como eu disse para vocês, eu nem passa pela minha cabeça, tá? Querer que vocês já decorem e entendam ali com maestria todos os detalhes do Kubernetes. Mas pelo menos você teve, vamos dizer, acesso e conseguiu ver do zero a gente colocando uma aplicação no ar, funcionando aí pra gente. Então, você vai ter acesso a todos esses arquivos, todas as modificações. Estamos subindo aí para o repositório para você baixar. Se você quiser replicar todo esse processo, fique na liberdade. Mas o mais bacana de tudo é você ter uma visão geral de como as coisas estão funcionando. E você acabou de ter. Legal? E até o nosso próximo encontro, na realidade,
é uma live, né? E a nossa live de encerramento, inclusive, aonde a gente vai abrir as matrículas para o nosso curso Full Cycle 2.0. E se você tiver a fim de dar um grande passo na sua carreira e aprender realmente como desenvolver aplicações de grande porte do jeito certo e ser aí um dos profissionais mais bem pagos e reconhecidos no mercado, eu não tenho dúvida que o curso foi feito para você. E, de qualquer forma, eu tô mega orgulhoso, porque se você tá assistindo isso que eu tô falando agora, você viu todos os vídeos da imersão. Maravilha? Abraço e até o próximo vídeo.